Nessa aula, vamos entrar na segunda parte da disciplina Teoria em Física Ambiental 2. E nessa sessão da disciplina, nós vamos nos dedicar ao estudo de alguns procedimentos de modelagem de sistemas complexos. Nós vamos ver uma espécie de uma receita, um passo a passo, na qual nós podemos descrever, pelo menos aproximadamente, o comportamento complexo de um sistema por meio de um conjunto de equações diferenciais, né? E dessa maneira poder fazer simulações tentando descrever ou reproduzir o comportamento dos sistemas que nós estudamos, no nosso caso são ecossistemas, mas para verificar como que seria a metodologia para se fazer isso, nós vamos ver diversos casos, e muitos casos que não estão relacionados diretamente com teoria de ecossistemas, embora alguns tenham, mas o que vai ser importante na análise dos diversos exemplos que vamos ver a partir de agora é o procedimento metodológico de como fazer a modelagem. Né? Então, isso aqui seria apenas um recorte de tudo que você pode fazer em termos de modelagem. Né? Nós temos uma outra disciplina no programa de Física Ambiental da UFMT, em que é especialmente dedicado à modelagem. Então, o que nós vamos ver aqui é apenas um aspecto específico que se refere mais a sistemas fora do equilíbrio, né? Sistemas não lineares. Bom, para começar a falar sobre isso, nós precisamos recorrer ao modelo mais básico, mais simples, vamos dizer assim, que se trata de um modelo teórico, na verdade, não é um modelo que tem uma correspondência direta com a realidade, mas um modelo teórico e relativamente simples, mas que é um modelo que descreve uma situação de não equilíbrio e como que seriam as características básicas de um sistema desse tipo, né? Então, esse modelo é o modelo de Brusselator, né? Ele é chamado dessa maneira porque ele foi formulado na cidade de Bruxelas. Então, normalmente, esses modelos não lineares, eles recebem o nome do local, né, oriundo do local em que eles foram criados, né? Existe um outro modelo famoso na literatura, que é o modelo Oregonator, que foi feito em Oregon. Então, mas esse aqui foi feito pela equipe do professor Elia Prigogine, né, em Bruxelas, né? Em inglês, Bruxelas é Brussels. Então, o modelo foi chamado de modelo Brusselator. Então, é um modelo relativamente simples, como eu disse, porque é um modelo de duas variáveis, né? De apenas duas variáveis. Então, é um modelo que pode ser representado num espaço de fase bidimensional. Por esse motivo, ele é um modelo um pouco, vamos dizer assim, idealizado e simplório, embora seja complexo o suficiente para descrever uma situação de não equilíbrio. Nós vamos ver outros exemplos que são mais realísticos, né? Como, por exemplo, o modelo BZ, que também é um modelo de reação química como esse, mas que ele corresponde a um experimento real, né? O modelo de Brusselator, ele se propõe a descrever um conjunto de reações químicas fora do equilíbrio hipotético, né? Então, é uma situação em que o Prigogine e os seus colaboradores pensaram que seria, digamos assim, uma situação mínima para que houvesse uma situação de uma reação química ou um conjunto de reações químicas que trouxesse as características dos sistemas complexos. Então, vamos imaginar que nós temos 4 reações que acontecem juntas, concomitantemente, dentro do mesmo recipiente. Podem ser líquidos, todas as substâncias químicas que estão ali, né? Então, vamos imaginar que a primeira reação seja a substância A se transformando na substância X, né?
Normalmente os químicos colocam as expressões das reações químicas com uma certa taxa de velocidade de reação, né, um certo K. Mas vamos imaginar aqui que todos os Ks e todas as reações sejam igual a 1, né? E então isso facilita um pouquinho as expressões que nós vamos obter. Mas nós vamos também estudar exemplos em que nós temos Ks diferentes para cada reação. Mas aqui todos os Ks são iguais a 1. Então, vamos estudar, dar ênfase particularmente aos processos de transformação química. Então, na primeira reação, a substância A se transforma na substância X. Na segunda reação, a substância B reage com a substância X e produz a substância Y e a substância D. Na terceira reação, duas moléculas da substância X reagem com uma molécula da substância Y e criam 3 moléculas da substância X. E finalmente, na última reação, a substância X se degenera na substância E. Né? Então são um quadro de 4 transformações químicas e vamos imaginar que elas estão acontecendo juntas. Eu disse que era um problema de 2 variáveis, então nós vamos considerar apenas x e y como sendo variáveis. Normalmente, quando você trata dessa área, você coloca para as variáveis as últimas letras do alfabeto, né? Embora não seja necessariamente assim, mas é um costume, uma prática comum. Então, no caso que nós temos x e y como as últimas letras do alfabeto, então elas vão ser as variáveis. E aquelas as primeiras letras, correspondem às primeiras letras do alfabeto, são tidas como constantes. Então, seriam substâncias cuja concentração é constante na mistura. Então, A, B, D e E seriam substâncias em que, né, não há uma variação significativa das suas concentrações. Bom, tem 2 maneiras de você ter uma condição em que a quantidade de uma substância não muda dentro de um conjunto de reações. Uma delas é a condição em que você tenha muito daquela substância. Então, por exemplo, se a água for o substrato em que as substâncias vão ser misturadas e tiver muita água, muito mais moléculas de água em relação às moléculas dos reagentes, então aí a concentração da água pode ser aproximadamente constante. Mas existe uma outra maneira, que é uma maneira pela qual você consegue manter um conjunto de reações fora do equilíbrio. No equilíbrio, o que se esperaria? Normalmente, quando você mistura substâncias dentro de um recipiente, a concentração dessas substâncias vai variando em função das reações, até atingirem uma constante ao longo do tempo. Então, a concentração de cada substância atinge uma constante, e a partir de quando essa constante foi atingida, na verdade isso depende um pouco da temperatura, mas digamos que nós tenhamos uma temperatura fixa, quando as substâncias atingem valores constantes no tempo, então se diz que essa reação química está no equilíbrio. Mas existe uma maneira de nós mantermos indefinidamente uma reação fora do equilíbrio. É se você mantiver artificialmente a concentração de algumas substâncias constantes. Então, isso pode ser feito, por exemplo, bombeando continuamente dadas substâncias para dentro do recipiente. Então, nós vamos considerar que isso é feito, e isso, ao bombear essas substâncias para o recipiente, nós não permitimos que a concentração de substâncias atinjam aqueles valores que elas teriam no equilíbrio, eu consigo manter uma reação indefinidamente fora do equilíbrio. Que, na verdade, é o que acontece para a maioria das reações químicas existentes na natureza. As reações reais, as reações que acontecem, por exemplo, dentro do corpo humano, dentro do corpo dos animais, dos insetos, dentro dos ecossistemas, quase todas elas, ou talvez todas elas, são reações químicas que acontecem fora do equilíbrio, porque sempre existe alguma reposição contínua ou periódica de substâncias químicas. Então, por exemplo, todo animal precisa comer.
Então, ao comer, ele sempre está colocando para dentro do seu organismo substâncias químicas, né? Então, é uma maneira de você manter o sistema fora do equilíbrio, né? Então, nós vamos considerar aqui que A, B, D e E são mantidos constantes. Então, não são variáveis do sistema. Nós vamos ter como variáveis apenas o X e Y. Bom, uma vez que você tenha um conjunto de reações químicas, é possível você equacionar o que acontece com as variáveis, né? Então, você pode identificar e pode quantificar a taxa de variação dessas variáveis ao longo do tempo. Então, como que nós podemos fazer isso? Cada uma das reações vai corresponder a uma certa taxa de variação das variáveis. Então, por exemplo, vamos começar com a substância Y, porque ela só aparece em duas reações. A substância Y aparece nesta reação aqui e aparece nesta reação aqui. Então, para determinar a taxa de variação da concentração da substância Y ao longo do tempo, eu tenho que observar essas duas reações aqui, a segunda e a terceira. Bom, a taxa de variação ela é dada pelo que acontece do lado esquerdo da reação, né? Sempre antes da flechinha que eu vou olhar para determinar qual que é a taxa de variação da substância Y. Então, por exemplo, aqui o Y aparece, né? Quer dizer, a molécula de Y, a substância Y é formada a partir da reação de B com X. Então, eu vou ter uma taxa de variação que é igual a B vezes X, né? A gente sempre multiplica os termos que estão aqui, no lado esquerdo da flecha, no lado interior da flecha, porque a taxa de variação ela é proporcional à probabilidade de acontecer a reação. E a probabilidade de acontecer a reação é proporcional ao produto das concentrações tanto de uma substância quanto da outra que estão envolvidas na reação. Quanto mais B tiver, maior vai ser a taxa de reação de produção de Y. Quanto mais X tiver, também maior vai ser a taxa de produção de Y. Então, a taxa de produção de Y vai ser o produto de B com X, né? Então, e vai ser positivo, porque nessa reação aqui, o Y está sendo produzido. Diferentemente, nessa reação de baixo, o Y está desaparecendo, ele está reagindo com duas moléculas de X e desaparece, né? Porque o resultado é apenas X. Então, nessa reação aqui, a taxa de produção vai ser negativa, né? O Y está desaparecendo. Em que taxa? Na taxa que é dado pelo lado esquerdo da flecha aqui. Então, eu tenho que multiplicar os elementos que estão aqui reagindo. Só que eu tenho duas moléculas de X, então é como se eu tivesse X mais Y. Ao fazer o produto, vai dar X vezes Y, ou X ao quadrado vezes Y. Então, isso vai me determinar, pela soma das contribuições das duas reações, vai me dar qual que é a taxa de variação total de Y ao longo do tempo. Então, aqui nós vamos colocar as equações diferenciais correspondentes às concentrações de Y e de X. Então, o que eu acabei de falar corresponde a essa segunda equação aqui, né? É a taxa de variação de Y ao longo do tempo. Então, nós temos uma contribuição devido a esta reação, que é Bx. Por que é Bx? Porque eu multiplico B com X aqui. E é positivo, né? Esse termo é positivo. Por quê? Porque aqui o Y está sendo produzido nessa reação. Então, ele tem uma taxa de variação positiva. Ele está aumentando devido a essa reação. Já o segundo termo é negativo, que corresponde a essa reação aqui de baixo. Por quê? Porque o Y está desaparecendo nessa reação. Então, como o Y desaparece, eu vou ter um termo negativo. E o valor do termo, a expressão para o termo, vai ser o produto do que tiver aqui. Então, o produto de x mais y vai dar x ao quadrado y. Então, essa seria a equação
diferencial, digamos assim, para y. E para x, como que ficaria? Como que ficaria a variação temporal da concentração de x? Bom, eu tenho x em todas as reações. Então aqui eu vou ter uma expressão com 4 termos, né, que são 4 reações. Na primeira, o x está sendo produzido. Com que taxa? Bom, eu tenho que olhar para o lado de cá, né, o lado anterior da flecha, com a taxa A. Então o primeiro termo vai corresponder a A aqui. E é positivo porque o x está sendo produzido nessa reação. Nessa segunda reação, o x está desaparecendo, né? Então, o x está sendo consumido para formar y. Então, o termo vai ser negativo. Aqui, né, o segundo termo vai ser negativo, correspondente a essa expressão. E com que taxa que o x desaparece aqui? Então, tem que olhar aqui para o lado anterior da flecha. Então, eu vou ter b vezes x. Então, está aqui o termo b vezes x. Nessa expressão aqui, reparem que o x está aumentando, que eu passe 2 moléculas de x para 3 moléculas de x. Então, eu vou ter uma taxa de variação positiva. Então, está aqui, ó, positivo. Olhe bem que aqui é negativo e aqui é positivo, todos correspondentes à mesma reação. Mas aqui eu estou me referindo ao x, que está sendo produzido nessa reação aqui. Com que taxa? Eu olho para o lado anterior aqui da flecha. Então, com a taxa x² y, né? Com a taxa x² y. E, finalmente, na última reação, o x está desaparecendo. Então, eu tenho um termo negativo aqui. Com que taxa? Vou olhar do lado anterior da flecha, com a taxa x. Então, está aqui a taxa x. Então, essas duas equações, que são equações diferenciais porque envolvem derivada, né? Então, são equações diferenciais que descrevem esse tipo de reação química. Bom, esse é apenas um exemplo, contudo, esse procedimento é muito importante, o procedimento de você sair de um esquema, tipo esquema de reações químicas, e chegar em equações, é um procedimento de extrema importância e nós vamos usar em todo o processo de modelagem. Quer se refira a reações químicas propriamente ditas, ou quer se refere a algum outro tipo de fenômeno. Bom, essas equações diferenciais, elas têm uma característica muito importante, que se tratam de equações diferenciais não lineares, né? Por que elas são não lineares? Bom, quando você tem um termo que é uma constante, como o A, lembre-se que o A não varia com o tempo, né? Ele é uma constante. Isso será um termo linear. Quando você tem alguma coisa que é B vezes uma variável na primeira potência, também você tem um termo linear. Então, por aqui, eu tenho linear. Isso aqui, pegando só esses dois termos, eu teria uma equação de uma reta, né? Então, um termo linear. Esse último aqui também é x elevado à primeira potência. Também é um termo linear. Mas este termo é um termo não linear. Ele é não linear por 2 motivos. O primeiro motivo é que o x está elevado ao quadrado. Então, qualquer variável que esteja elevado a uma potência diferente de 0 e diferente de 1, corresponde a um termo não linear. Então, se fosse só x², ele já seria não linear. Mas ele é não linear por outro motivo. Porque eu tenho um produto de 2 variáveis. Então, quando eu tenho um produto de 2 variáveis, também eu teria um termo não linear. Então, se fosse só x², já seria não linear. Se fosse só x vezes y, também seria um termo não linear. Sendo x² vezes y, é bastante não linear, né? Então, essa equação é uma equação diferencial não linear, e essa aqui também, porque tem esse mesmo termo. Eu tenho um termo linear aqui e um termo não linear aqui. Então, essas duas equações são equações diferenciais não lineares. Mesmo que eu tivesse apenas uma das duas equações sendo não linear, o sistema como um todo seria também não linear, porque nós podemos dizer também que essas duas variáveis x e y são variáveis acopladas. Eu tenho duas equações que estão acopladas, ou seja, o x vai depender de y e o y vai depender de x.
olha aqui, na equação de x eu tenho y, e na equação de y eu tenho x. Então isso significa que um depende do outro, a concentração de uma substância depende da concentração da outra, então eu tenho duas equações, embora seja uma equação para x e outra equação para y, as duas estão acopladas. Então, se uma única for não linear, a outra também vai ter um comportamento não linear, né? Bom, então, esse é um processo muito importante, nós vamos fazer várias vezes em outros vídeos, outras aulas, e isso vai ser uma característica fundamental do processo de modelagem. Agora, nós vamos ver como pegar um conjunto de equações diferenciais e fazer uma simulação, né? Então, através dessas equações diferenciais, nós visualizarmos qual é o comportamento das variáveis, né? E eu aviso de antemão que, como nós temos hoje em dia computadores bastante eficientes, nós não precisamos necessariamente saber cálculo para fazer isso, né? O computador vai fazer as contas para nós. Vamos ver como que isso pode se dar. Bom, então agora nós vamos fazer a simulação das equações diferenciais que representam o modelo de Bruce-Eleitor, e para isso nós vamos usar uma planilha eletrônica. Então a planilha, por exemplo, como o Excel, é suficiente para nós simularmos o comportamento das variáveis x e y nesse caso. Em princípio, nós poderíamos imaginar que seria melhor determinar analiticamente quais seriam as soluções das duas equações diferenciais. Mas como se tratam de equações não lineares, sempre é extremamente difícil você achar as soluções analíticas para esse tipo de equação. Então, o procedimento padrão mais indicado seria simular no computador o comportamento, a evolução temporal das variáveis que são descritas por equações não lineares. Bom, para fazer isso, na verdade, o computador não sabe calcular derivadas, né? Mas nós não vamos precisar calcular derivadas, porque nós podemos utilizar a própria definição matemática de derivada como sendo a variação, por exemplo, dx dt, como sendo variação de x sobre a variação do tempo, desde que o intervalo de tempo, ΔT, tenda a zero, né? Ou seja, seja muito pequeno. Então, nós podemos fazer com que o computador nos diga como que é o comportamento de uma equação diferencial, mesmo que seja não linear, através de um processo que nós chamamos de processo de discretização, né? Como que é isso? Então, vamos ver aqui como que seria esse processo de discretização, também chamado de método de Euler, né? Então, nós vamos pegar a segunda equação diferencial, que é mais simples, para ilustrar como que é esse método. Então, a segunda equação seria a equação para y, né? Então, nós tínhamos determinado que ela tem esse perfil aqui. Então, dy dt igual a bx menos x quadrado y. Então, como que nós vamos alimentar o Excel com essa equação? A primeira coisa que nós vamos fazer é dizer que essa derivada, o dy dt, é igual a um ΔY sobre um ΔT, né? É uma diferença bastante grande, mas essas duas quantidades vão ser próximas se o ΔT, o intervalo de tempo, for bastante pequeno, for pequeno o suficiente, né? Porque eu lembro que a definição, né, de derivada, uma das maneiras de se definir, seria o limite de ΔY sobre ΔT quando ΔT tende a zero, né? Então, essas duas coisas vão coincidir para pequenos ΔTs. Então, o que seria um ΔY e o que seria um ΔT? Um ΔT nós vamos trabalhar como um valor fixo, né? Então, seria o intervalo de tempo entre dois valores consecutivos de y, que também pode ser visto, de certa forma, como sendo o intervalo de tempo entre duas medidas consecutivas da variável y, né? Então, se são duas medidas consecutivas, eu vou chamar uma medida de y', que seria a medida anterior,
e a medida posterior de y i mais 1. Né? Então tem um índice i aqui que designa quando que aquela variável foi medida ou quando que aquele valor, né, para que instante de tempo aquele valor vale. Então eu tenho o valor de y anterior e tenho o valor de y posterior. E a diferença entre os dois, né, que tem um menos, a diferença entre os dois seria o ΔY. Da mesma forma que a diferença entre um tempo anterior e um tempo posterior seria um ΔT, mas vamos imaginar que essa diferença sempre seja a mesma. Então, por exemplo, se nós estamos falando de medidas, eu sempre posso fazer medidas em intervalos de tempo regulares. Né? Então, esse ΔT aqui, vou imaginar que é uma constante. Né? Então, veja bem, eu transformei a derivada numa expressão desse tipo aqui. Aqui não tem mais derivada, né? Aqui só tem operação de divisão e subtração. E agora eu vou isolar o y i mais 1. Né? Então, eu tenho que jogar o ΔT para cá, que está dividindo, eu jogo para cá multiplicando. Então, o ΔT vai aparecer multiplicando todo esse fator aqui. E o y que estava subtraindo, eu vou passar para cá somando. Então, ele vai ficar positivo aqui desse lado. E reparem que do lado direito aqui da equação, eu coloquei o índice i em todas as variáveis. Né? Porque aqui do lado de cá eu estou dizendo que esse fator aqui vai ter que ser calculado para o valor da variável x e da variável y no instante de tempo i. Né? Então, eu teria no final esse tipo de relação aqui. Bom, esse tipo de relação é muito diferente de uma equação diferencial por definição. Essa é uma relação de recorrência que está baseada numa equação iterativa. O que significa isso? Significa que se eu tiver o primeiro valor de x e o primeiro valor de y, ou seja, os valores iniciais, eu posso calcular o valor de y no instante seguinte. Né? E se eu fizer o mesmo procedimento daqui para cá para o x, eu vou chegar numa equação semelhante. Ó. Repare que aqui no começo, elas são bem análogas. Né? Então, yi mais 1 igual a yi mais ΔT vezes alguma coisa. Aqui também, ó, xi mais 1 igual a xi mais ΔT vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é o que está aqui do lado direito da equação. Né? Então, para o y, da variável y, o lado direito da equação é bx menos x quadrado y. Mas para o lado direito do x, vamos voltar lá, né? Para o lado direito do x, a equação é a menos bx mais x quadrado y menos x. Então, aqui vai ficar a menos bx mais x quadrado y menos x. Exatamente aquilo que aparece na outra equação. Né? Bom, isso aqui um computador não consegue calcular. Mas essas equações que estão em azul aqui, o computador pode calcular. Então, eu posso colocar a variável y e a variável x. Cada valor dela, cada iésimo valor dela pode estar numa linha diferente, numa planilha eletrônica, né? E aqui seria o valor na linha seguinte, o valor das variáveis na linha seguinte. Então, nós vamos usar essas duas equações em azul para poder fazer a simulação do modelo Brusselator. Então, vamos voltar no Excel e vamos construir essa planilha. Né? Bom, então aqui eu vou escrever modelo Brusselator, posteriormente nós podemos saber do que se trata, né? Nós temos duas variáveis, então nós vamos colocar essas duas variáveis na coluna A e na coluna B. Então, aqui vamos pegar a coluna A para a variável x e a coluna B para a variável y. E aí, cada linha da planilha vai representar o x e o y num instante de tempo diferente. Começando pelos valores iniciais de x e y. Eu gosto de colocar os valores iniciais de x e y na linha 10, porque os valores iniciais seriam x0 e y0, teoricamente. Aqui não tem zero, né? Começa da linha 1. Então, eu gosto de colocar na linha 10, porque o 10 termina em 0, então aí fica indicado que é o valor de x0 e y0.
Aí o 11 seria o x1, y1, 12, x2, y2. Fica fácil de ver a correspondência do índice da variável, né, com a linha da planilha. Então, bom, para trabalhar com números, equações em computador, é muito conveniente, ainda mais quando temos equações não lineares, que se trabalhe com números entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, ou entre menos 1 e 1, né? Assim, valores relativamente pequenos dos valores das variáveis, né? Por que isso? Porque se você não escolher convenientemente a unidade com que você está trabalhando com x e y, você pode chegar a valores bastante altos, como por exemplo 10 elevado a 300, e no meio da equação pode ter a indicação de que essa variável tem que ser elevada ao quadrado, como existe aqui. Então, se você pegar 10 elevado a 300 e elevar ao quadrado, pode dar erro de computação no seu computador, extrapola a capacidade dele de computação, né? Isso vai ser mais crítico para alguns programas e menos crítico para outros, né? Excel vai ser bastante crítico, mas por esse motivo é conveniente trabalhar com valores próximos da unidade. Também, se você trabalhar com valores extremamente pequenos, como por exemplo 10 elevado a menos 300, vai dar o mesmo tipo de problema. Então, uma maneira de se fazer isso é escolher unidades adequadas para as variáveis, né? Ou simplesmente pegar as variáveis e renormalizar elas, dividir por um valor fixo, de tal forma que os valores não tendam para números muito grandes, né? Muito extremos. Então aqui vamos escolher como valores iniciais. Depois a gente vai ver que não importa tanto qual que é o valor exato das condições iniciais, né? Mas eu vou colocar 0,5 e 0,5 para os dois. São valores que estão entre 0 e 1, são valores razoáveis, né, de se trabalhar. Depois a gente vai ver também que o comportamento das equações diferenciais não é tão dependente das condições iniciais, mas vamos utilizar 0,5 por enquanto. Bom, outra coisa que tem que ter na planilha são os valores das constantes, né? Então, se a gente voltar lá para as equações, nós vamos ver que as equações para y e para x dependem de b e depende de a, que são valores constantes. Então, na planilha eletrônica, tem que ter também esses valores, né? Tem algum lugar da planilha vamos colocar esses valores. Então, vamos colocar o a aqui na coluna m e o b na coluna n. E eu tenho que estipular valores para a e b. Então, em princípio, vamos trabalhar com a igual a 1 e b igual a 1. Depois nós vamos variar esses valores para ver o que acontece. Mas ao longo de toda a simulação, o a e b são fixos, elas são constantes, né? Então, se eu fizer uma outra simulação, eu posso fazer com valores de a e b diferentes. Bom, e agora eu tenho que inserir as equações, né? Aonde que a gente vai inserir as equações? A gente vai inserir aqui, ó, logo após as condições iniciais. Porque, veja bem, as equações, elas nos dizem que nós temos que calcular o valor posterior em função dos valores anteriores. Então, nós já temos o valor inicial. Tendo o valor inicial, que seria x0 e y0, nós podemos calcular o x1 e o y1. Tendo o x1 e y1, eu posso voltar a colocar nessas expressões e calcular o x2 e o y2. Tendo o x2 e o y2, eu coloco de novo, aí eu vou calcular o x3 e y3. Por isso que essas equações são chamadas equações iterativas. Elas vão interagindo de tal forma a permitir o cálculo dos valores subsequentes até um tempo muito grande, né? Então, a gente vai ter um registro de valor a valor de x e y, ou seja, nós vamos ter a capacidade de observar qualquer evolução temporal das duas variáveis, né? Então, nós vamos ter que colocar essa equação aqui para y e essa equação aqui para x. Vamos começar sempre pelo y, que é mais simples, né? Então, como que seria a equação do y? Seria yi mais ΔT vezes alguma coisa, vezes bxi
menos x quadrado y, né? Então, a gente vai voltar lá na planilha e ver como que vamos inserir essa equação. Então, a gente vai colocar aqui, ó, aqui que vai ter que ter o resultado do cálculo do x1 e aqui que vai ter que estar o resultado do cálculo do y1, né? Então, aqui, para calcular o y1 a partir do y0 e do x0, eu vou colocar aqui nessa célula, né, a célula B11, a equação do y. No Excel, sempre que eu vou pedir para ele fazer uma conta, eu tenho que colocar igual como a primeira coisa, né? A primeiro caractere da expressão que eu vou ter. Então, quando eu coloco igual, eu estou pedindo para o Excel fazer uma conta, né? Então, que conta que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o valor anterior, né, que é o YI, que está aqui na célula B10. Então, eu vou falar para ele assim, ó, pegue o valor que está em B10, tá? Ele até destacou aqui em cima o B10, acrescente um valor para o ΔT, né? Bom, a gente vai usar um valor ΔT fixo. Para o modelo Brusselator, um valor adequado para o ΔT é 1/100. 1/100 já é pequeno o suficiente para ele, vamos dizer assim, fazer uma boa simulação, uma simulação mais ou menos exata do comportamento gerado pelas equações, né? Então aqui eu vou colocar 0,01, né? Então seria o nosso ΔT. E aí o ΔT ele está multiplicando, tá? Quando a multiplicação eu tenho que colocar o símbolo asterisco, qualquer que seja o meio computacional que eu estou utilizando, né? Porque o computador não entende, por exemplo, se você colocar AX ou BX, que o B está multiplicando o X. Você tem que falar explicitamente para ele que o B deve multiplicar o X. Então, você tem que colocar B asterisco X, né? Então, o ΔT está multiplicando uma coisa que está entre chaves lá na nossa apresentação, né? Então, o que vem ali dentro? Então, eu abri um parêntese aqui, né, na nossa equação, e nós temos o que? Aqui dentro das chaves, eu tenho bx menos x ao quadrado y. Então, vamos voltar lá. Então, eu teria aqui bx, né? O nosso b, ele está aqui, ó, nessa célula N2. Mas como ele é uma constante, eu não quero que ele varie, para dizer que é uma constante, eu uso o dólar, tá? Então, se eu colocar aqui dólar N, dólar 2, tá? Ele até destacou aqui em vermelho, significa que eu vou pedir para ele sempre pegar o valor de B na célula N2. Mesmo depois eu vou precisar copiar e colar essa fórmula para baixo, e quando isso acontece, muda os valores numéricos que eu tenho, mas se eu colocar o dólar não muda, então ele fica fixo, então ele sempre vai pegar o valor na célula N2, né? Então a fórmula seria BX, né? Mas é BXI, mas o XI, ele está na célula, o XI aqui, o X anterior, que está na célula A10. Então, como é X, está na coluna A, né? Então, seria o A10, ele destacou lá, menos, aí viria x quadrado y. Eu vou inverter, vou colocar y vezes x quadrado. Acho que fica mais fácil para visualizar computacionalmente, né? Então, o y seria o B10, né? Ele está na célula B10, vezes o x ao quadrado. O x está na célula A10 e o elevado ao quadrado no Excel é o circunflexo 2. Tá? Então, essa é a fórmula que vai me dar o valor subsequente de y, né? Então, se eu der um Enter aqui, vai aparecer na célula o valor de y no instante t igual a 1, né? No instante de tempo seguinte ao instante inicial. Então, a gente vê que
aumentou um pouquinho, né, o valor. Inicialmente era 0,5, ficou 0,50375, então é ligeiramente maior que o valor anterior. Bom, aqui agora eu vou colocar a expressão para o x, né? Então vamos voltar lá na expressão. Então eu vou ter que colocar essa fórmula aqui, né, lá embaixo, a partir do igual. Eu coloco sempre do igual para frente, né? Então vai ser igual xi mais ΔT que multiplica alguma coisa. Então vamos lá. Igual, né? Igual a xi, mas o xi é o A10, mais o nosso ΔT, que é 0,01, vezes alguma coisa, né? Então vamos aí, vezes aqui, saiu errado aqui, vezes alguma coisa, né? Então aí vamos ver o que é essa alguma coisa que está entre chaves aqui. Então vai ser a menos bx mais x ao quadrado y menos x. Vamos ver se eu lembro disso tudo. Então vai ser o a, que o a está aqui, ó, no m2, mas eu tenho que fixar ele. Então vou colocar $m, $2. Aqui não importa se você usa m maiúsculo ou minúsculo, ele vai entender, né? Então menos o bx, o b seria $n, $2, vezes o x, que é o A10, né? Mais o x quadrado y, mas eu vou colocar y vezes o x quadrado. O y é B10 vezes o A10 ao quadrado, que seria o x quadrado, menos x. Aí eu lembrei de tudo. Menos o x, que é o A10. Então essa é a expressão para a equação diferencial, agora a equação interativa ou discretizada para o x, né? Então vou dar um enter, vamos ver o que aconteceu com o x. Também aumentou um pouquinho, né? Bom, agora eu tenho que calcular os outros valores, o x2, x3, x4, x5, assim vai, né? Mas uma vez que eu digitei uma vez a equação, eu não preciso digitar novamente. Então basta copiar a equação para baixo, ele já vai mudar aqui os valores de xi, y, de tal forma que aumente, né, um a um esses índices aqui, né? Então eu vou destacar as duas equações, vou copiar, clicar aqui no botão copiar, mas poderia dar Ctrl C também, e vou destacar aqui embaixo uma região que eu quero que as equações sejam coladas, né? Então, bom, até onde eu devo ir, né? Devo destacar até onde aqui, né? Então, quanto mais, melhor, mas vamos ir aqui até 5.000. Na verdade é um pouco exagerado, mas vamos lá até a linha 5.000. Já a gente chega. E 600, tá quase, já passou. Tá, então vamos aqui, vamos deixar exatamente no 5.000 e aí eu vou apertar o botão colar, tá? E aí ele vai fazer, vamos ver como que evoluiu as equações. Aqui, por exemplo, nós tínhamos essa equação para o B, né? Ó, começa com B10. Se eu for para baixo, vai ser B11, B12, B13, B14. Então, observem que aqui também, mais atrás, vai mudar os índices, né, correspondentemente. Contudo, aonde eu coloquei dólar não muda. Então, vai sempre pegar os mesmos valores de A e B, né? Então, essa é a maneira da gente fazer a simulação, né? Então, agora eu tenho que observar o que aconteceu, né, em termos de simulação. Então, nós podemos fazer vários gráficos dessa simulação. Nós podemos fazer o gráfico da evolução temporal de x, o gráfico da evolução temporal de y
E o gráfico do espaço de fase, né? Que seria o quê? Seria o y contra o x, né? Colocar o y num eixo e o x no outro eixo. Então, vamos ver primeiro a evolução temporal do x. Né? Eu vou destacar tudo em vez de destacar a coluna inteira, para não dar problema. Vamos lá, até os 5.000. Deve haver maneira mais racional de se fazer isso, mas é a maneira que eu sei fazer. Não é? Aqui, até os 5.000, né? E aí eu vou voltar lá para cima, para o gráfico não ficar lá embaixo. Eu já destaquei, agora vamos inserir aqui um gráfico de linhas, tá? Simples. Então esse aqui. Tá? Então esse é o comportamento da variável x. Né? Vamos colocar esse gráfico aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para o y. Então vamos destacar aqui os dados de y. Né? A gente só vai precisar fazer isso 3 vezes. Tá? Já a gente chega lá embaixo. Ok, destaquei os valores de y. Agora vamos fazer o gráfico do y. Né? O gráfico, aqui seria x ao longo do tempo e y ao longo do tempo. Então, olha só o comportamento das duas variáveis. Né? Então, o x aumenta, atinge um máximo, diminui um pouquinho, depois atinge valores constantes. E é quase a mesma coisa para o y. Né? No final eu tenho x igual a 1 e no final aqui para o y, x igual a 1. Essa parece uma situação de equilíbrio, né? Ou seja, as variáveis variam, mas no final atingem valores constantes. Né? Então, o x igual a 1 e y igual a 1 parece ser uma situação de equilíbrio. Né? Na verdade, o que está acontecendo nesse caso aqui, o sistema está sendo caracterizado por um atrator de ordem zero. Né? Vamos ver agora o gráfico do espaço de fase. Né? Então, eu vou destacar agora as duas colunas. E aí nós vamos fazer um gráfico de dispersão, y contra x. Ok, já destaquei. Vamos voltar lá em cima. Tá? E vamos inserir agora um gráfico de dispersão, que é esse aqui, né? Um gráfico mais que seja assim, ó, caracterizado por linhas e não por pontos. Ok, então aqui temos o gráfico de dispersão. Note que no final xy tende a 1, né? Então 1 e 1 está aqui, ó. Então aqui é um pouco mais fácil de se visualizar o atrator, né? Porque você tem uma evolução temporal aqui, a condição inicial, ó, 0 para x e 0,5 para x, 0,5 para y, né? Então o sistema parte daqui, ele evolui até chegar num ponto. Né? Bom, esse é uma situação que tem cara de que o sistema tende a um atrator de ordem zero, um atrator pontual aqui no nosso espaço de fase. Para verificar se realmente é um atrator, eu tenho que mudar as condições iniciais. Se eu variar os valores iniciais de x e y, e mesmo assim, no final, o sistema tender para x igual a 1 e y igual a 1, eu posso dizer que x igual a 1 e y igual a 1 é um atrator de ordem zero. Né? Então, ou seja, independente da condição inicial, o sistema vai para aquela mesma condição final. Então, vamos colocar aqui 0,1 e aqui 0,1. 0,1.
né? Então vamos ver se no final vai dar x igual a 1 e y igual a 1, né? Deu, ó. No final aqui, ó, x igual a 1 e y igual a 1. Então ele teve uma evolução a partir de um valor inicial diferente, mas no final ele tende para o mesmo valor final. Então está parecendo que é um atrator mesmo de ordem zero. Mas vamos desafiar esse atrator mais ainda. Vamos colocar valores agora para o outro lado do espaço de fase. Vamos colocar valores maiores que 1. Vamos colocar aqui 2 para x e 2 para y. E vamos ver se ele tende no final para o ponto 1, 1. Então ele fez isso, saiu do 2, 2, fez essa curva aqui e foi para o 1 e 1. Então de fato parece que o 1 e 1 é um atrator de ordem zero, né? Porque o que caracteriza o atrator é que, independente das condições iniciais do sistema, o sistema vai migrar no final para aquele valor. Isso é uma condição de sistemas fora do equilíbrio, então eu não posso dizer que isso aqui significa equilíbrio, né? De sistemas fora do equilíbrio e que são caracterizados por equações não lineares, né? Repare que a variação agora se deu de maneira contrária, né? Ele saiu de um valor alto e foi baixando até um valor mínimo, depois subiu de novo e depois tendeu a uma constante, né? Então, nós podemos dizer que nessas condições, esse conjunto de reações é um conjunto de reações que é caracterizado por um atrator de ordem zero. Contudo, o modelo de Brusselator ele nos permite visualizar um fenômeno que é muito interessante, que é a mudança da condição do sistema, da reação química, mediante uma mudança nos chamados parâmetros de controle, né? Então, essas duas substâncias químicas aqui, A e B, elas têm concentração constante porque, naturalmente, nós estamos mantendo-as em valores constantes, artificialmente, né? Nós estamos criando um aparato artificial que mantenha a concentração de A e B no valor 1, mas eu posso manter em outros valores. Então, por exemplo, se em vez de A igual a 1 e B igual a 1, eu colocar aqui no lugar do B, eu vou colocar 3, pode ser que isso mude um pouco ou radicalmente a figura no espaço de fase que nós vamos ter. Então, eu vou dar um Enter aqui e vamos ver o que acontece. De fato, mudou radicalmente a condição, né, da reação química. Reparem, aqui eu tenho o gráfico para Y, né? Reparem no que acontece com o Y. Ó. A variação agora ela é periódica, né? Você tem máximos e mínimos que se repetem. E do X é a mesma coisa, né? Então você tem uma variação do X aqui também periódico, ó. Ele se repete ao longo do tempo. Vamos ajeitar aqui os nossos gráficos para a gente poder observar melhor o que está acontecendo, né? Então o X ele varia de uma forma mais periodicamente e o Y varia de outra forma mais periodicamente, né? Então quando eu ploto o X com o Y, o que acontece? Ó, repare que a condição inicial é 2 e 2. Então ele sai desse ponto aqui, ó. Ele sai desse ponto e migra para essa trajetória, e essa trajetória é uma trajetória fechada e cíclica, né? Então, uma vez que ele atinge isso aqui, ele fica sempre rolando, digamos assim, né? Nessa trajetória. Então, é a trajetória de um período já, de um fenômeno que é periódico. Então, agora, nós não temos mais um atrator de ordem zero, podemos ter um atrator de ordem 1, né? Se essa trajetória ela for estável frente a variações das condições iniciais do sistema, então ela pode ser considerada um atrator de ordem 1, ou seja, um atrator cíclico periódico, né? Então, para verificar isso, nós vamos de novo mudar as condições iniciais. Reparem que essa trajetória aqui, ela existe mais ou menos um pouco antes de meio em X até um pouco depois de
3,5, entre 3,5 e 4 aqui, que seria o valor máximo. E em Y, desde, bom, tem muita coisa na frente, mas desde valores um pouquinho maiores que 0,5, né, e menores que 1, até valores um pouco maiores de 4,5, entre 4,5 e 5. Então vamos ver se ela se mantém no mesmo lugar quando nós alteramos condições iniciais. Então eu vou voltar para o 0,5 aqui e aqui. Então repare bem, o que aconteceu agora, o sistema saiu de 0,5, né? Mas ele vai atingir o mesmo ciclo que nós tínhamos antes, ó. Esse ciclo está em X entre um valor menor que 0,5 até entre 3,5 e 4, e aqui de um pouco mais de 0,5 até um valor entre 4,5 e 5. Então ele está exatamente no mesmo lugar, tem a mesma característica que no anterior, né? E aqui nós vemos que aqui nós temos um tempo em que o valor de X demora para chegar no ciclo, mas ele atinge o ciclo e permanece no ciclo, né? Vamos mudar um pouco mais aqui, vamos colocar 0,1 e 0,1, vamos ver se mantém o mesmo ciclo. De novo, ele só, o gráfico aqui do espaço de fase apenas alongou um pouquinho aqui, porque ele sai de valores mais baixos e ficou no mesmo ciclo, né? Então parece ser um ciclo bastante estável, né? E por isso, se é o mesmo ciclo, então nós podemos dizer que é um atrator de ordem 1. E se eu usar agora, para valores iniciais, um ponto que está no meio do ciclo? Então, por exemplo, vamos escolher x igual a 2 e y igual a 2,5. Então, vamos colocar aqui x igual a 2 e y igual a 2,5. Vamos ver o que acontece. Então, novamente, ó, ele sai do ponto inicial, mas ele rapidamente ele vai para o ciclo. Então, o ciclo é uma coisa muito estável, tá? Bom, nós passamos de um trator de ordem 0, um trator pontual, para um trator cíclico, apenas mudando o valor de B aqui, né? Então, vai ter um limite, um valor crítico para B, a partir do qual, para valores menores que esse valor crítico, eu tenho um trator pontual, e para valores maiores, um trator cíclico. Nós podemos determinar esse valor crítico mudando os valores de B, mas também vamos ver um procedimento matemático que nos vai indicar qual que é a condição na qual, de A e B, né, na qual eu tenho um ciclo ou não tenho um ciclo. Esse tipo de cálculo de análise é chamado de análise de estabilidade, então nós vamos ver num dos próximos vídeos. Mas de qualquer forma eu posso ir alterando aqui os valores de A e B e verificar o que acontece, né? Então se eu colocar, por exemplo, aqui 2,5, ainda eu vou ter um atrator cíclico, mas repare que ele é diferente agora, né? Então quando eu mudo os parâmetros de controle, então muda a configuração do atrator, né? Então vamos continuar diminuindo, vamos colocar 2,1, né? Repare que ele diminui de tamanho, e repare agora para 2,1 que ele demora bastante para chegar num valor limite. Ele dá várias voltas até chegar num limite que seria o nosso ciclo limite, ou seria nosso atrator de ordem 1, né? Se eu colocar 2 aqui, ainda mais, né? Então parece que nessa situação, para A igual a 1 e B igual a 2, o atrator ele não é tão fácil de ser estabelecido assim. É possível até que nem eu tenha mais um atrator cíclico aqui. É possível que eu usei 5.000 linhas, mas se eu usar 10.000 linhas, talvez ele feche mais ainda o ciclo, né? Então por aqui não dá para ver. Reparem que
se eu for olhar o gráfico do Y, a amplitude está diminuindo ao longo do tempo, e eu não observei uma condição a partir de um tempo em que a amplitude ficaria constante. Então pode ser que nem eu tenha mais um atrator cíclico aqui, pode ser que se eu colocar mais linhas no Excel, ele vai tender um ponto, né? Então vamos diminuir mais ainda, vamos colocar agora 1,9. 1,9. Então foi mais próximo do ponto ainda, né? 1,7. 1,7 já tem cara de um atrator pontual, né? Inclusive aqui o sistema ele tende, parece, para um valor fixo, né? Então eu tenho ali uma transição entre o ciclo e o ponto, como sendo atrator, por volta de 2, né? Por volta de B igual a 2. Bom, aqui, tendo já a planilha montada, eu posso brincar de muitas formas, né? Eu posso alterar o ΔT, eu posso alterar as condições iniciais de x e y, eu posso alterar a IB e verificar o que acontece. Mas, essencialmente, o objetivo era mostrar como que seria o comportamento da equação diferencial, como fazer a verificação no Excel do comportamento de um conjunto de equações diferenciais e como ver que o comportamento geral das variáveis depende dos valores dos parâmetros de controle. Então esse que é o objetivo dessa aula aqui.